E aí, gente, tudo bem? Bem-vindo à terceira aula de História da Arte, tá bom? Eu separei um formato de aula diferente, coloquei esse mapa mental para a gente poder seguir. Não sei fazer muito bem mapas mentais, então ele ficou um pouco bagunçado, mas não se preocupem, tá? Eu vou tentar dar um norte para vocês de qual assunto a gente vai estar falando, utilizando o meu mouse aqui, tá bom? Nesse caso, eu gostaria de dar início à nossa aula primeiro explicando o que é arte antiga, tá? A arte antiga é basicamente a arte feita pelas civilizações que foram, bom, uma das primeiras civilizações que já estavam desenvolvendo o senso artístico e a escrita. Eles já não eram mais nômades e acabaram adaptando suas vidas para uma vida sedentária. E a gente vai falar um pouco sobre essas quatro civilizações, e eu separei nesse mapa mental em duas partes: a arte oriental e a arte ocidental, tá bom? A arte oriental é composta pelo Egito e os povos mesopotâmicos, e a arte ocidental é composta pelos povos gregos e pelos romanos, tá bom? E eu gostaria de começar pela arte mesopotâmica. A Mesopotâmia ela não é uma civilização única, mas sim um conjunto de povos, né? São classificados assim, pois eles ficavam entre os dois rios, Eufrates e o rio Tigre, e entre eles habitavam muitas outras civilizações, todas de sua forma e cultura diferentes, mas elas sempre tinham algo muito em comum, que seria a própria arte, tá? E apesar de muitos conflitos que eles enfrentavam, seja político ou até mesmo na própria natureza, já que viviam em um ambiente desértico, todos eles produziam sua própria forma de arte, mas sempre muito parecidos uns com os outros. A pintura, por exemplo, ela era muito parecida em diversos outros povos, tanto que eles utilizavam da pintura como uma forma de expressão religiosa e também de registros para contar os seus reis e os seus imperadores da época, tá? Eles utilizavam muito da pintura, eles pintavam bastante em afrescos, que basicamente seriam em paredes. E eram feitos como se fosse que se estivessem contando uma história. Eles tinham uma linha do tempo. Aí na tela deve estar aparecendo um exemplo, e vocês podem perceber que é como se realmente houvesse uma animação estática. A diferença é que não é verdadeiramente animado, mas a história é contada de um lado para o outro. Isso daí era uma característica dos povos mesopotâmicos. E ele sempre e a pintura ela está muito atrelada à própria arquitetura deles, tá? Então a arquitetura normalmente era uma cidade, né, em torno de normalmente palácios ou templos. Esses palácios e templos, eles eram utilizados muito na questão agrícola, religiosa, na parte eles utilizavam para guardar grãos, né? Eles tinham jardins suspensos, algumas plantações e também tinham funções administrativas. E em alguns povos, tá bom? Alguns, não eram todos, tinham a prática de oferecer sacrifícios, tá? No caso, normalmente, sacrifícios humanos. E esses sacrifícios humanos eles aconteciam no topo desses templos, onde a gente vai chamar esses templos de zigurates, tá? E eles eram feitos no topo dos mesmos, onde eles faziam, né, o seu trabalho do sacrifício, o sangue escorria até a terra e assim era uma forma de apresentar como uma oferenda aos seus deuses. A arte mesopotâmica ela era muito. Ela era um pouco similar, né, nessa parte da arquitetura com o Egito, não pelas suas práticas de sacrifícios, mas na questão dos templos serem parecidos, nessa parte de serem como pirâmides, algumas pessoas que não iriam entender, iriam reconhecer talvez como uma pirâmide, quando na verdade não é, tá? Um exemplo comum de um zigurate, ele seria a própria Torre de Babel, tá bom? É um exemplo bíblico e essa mesma era, sim, um templo mesopotâmico. A Mesopotâmia, ela era muito reconhecida pelos seus templos, tá? Não só pelas suas pinturas, mas também pelas suas esculturas e a sua literatura, tá bom?
Antes de chegar na parte da literatura, que é muito interessante, vamos primeiro falar um pouco das esculturas, que normalmente eram feitas para representar deuses em forma, né, bidimensional ou frontal para o observador, e eram feitas em baixo relevo. Então significa que eram normalmente esculpidas nas paredes ou em até mesmo em alguns objetos que poderiam ou não ser usados como mesas ou até mesmo algumas questões, seja elas religiosas ou cotidianas. Eles eram muito bons dentro ainda da área da escultura na arte do ouro. Então eles tinham vários artesanatos em ouro, né? E é uma característica muito forte da arte mesopotâmia, tá? Então eu vou estar deixando aí algumas imagens na tela para vocês terem uma noção de como eram mais ou menos essas, esses artesanatos, tá? E normalmente eram feitas para os deuses, as esculturas eram feitas para representar deuses, homens, animais e outras coisas do cotidiano, como eu havia dito. No caso dos artesanatos também, tá bom? A parte da literatura é uma das questões mais interessantes da arte mesopotâmica, que é onde eles basicamente começaram a desenvolver o primeiro código legislativo, tá bom? Eles criaram o primeiro conjunto, as primeiras leis que foram registradas, tá? E esses códigos, esse código de lei é chamado de Código de Hammurabi. E dizem que esse rei, né, o rei Hammurabi, ele era um rei muito justo, porém um rei muito cruel na sua forma de punição, tá? Então ele tinha todo o senso crítico da parte das leis, mas a punição dele para com quem desrespeitasse as mesmas era muito severa. Oi, gente, eu parei o vídeo assim do nada. Não é para apresentar nenhuma propaganda, porque se fosse, eu tava muito feliz. Mas é porque eu esqueci de falar sobre a escrita deles. Eu sinto muito, eu errei. E agora eu tô vindo aqui me redimir com vocês, tá bom? Então eu vou passar aqui brevemente sobre como que era a escrita deles, que eu esqueci de falar enquanto eu tava gravando. E não dá pra voltar no tempo, né? Mas basicamente, na literatura dele, na parte das escrituras, era uma escrita cuneiforme, onde normalmente se utilizava um instrumento em forma de cunha, o que dava a aparência característica das letras que eles tinham. Talvez alguns de vocês possam até já ter visto essas letras em alguma arte por aí ou em algum desenho animado. Eu, por exemplo, eu encontrei pela primeira vez quando percebi e eu vi essa forma de escrita foi em um livro onde ele citava uma obra de arte. Cujo esse livro eu recomendo que vocês leem, se chama Origem, é do Dan Brown, é muito bom, tá bom? Mas normalmente eles utilizavam essas letras onde a gente diz que era uma escrita cuneiforme, por conta da ferramenta que eles usavam. Ok? Gente, desculpa, tá? Tive que me intrometer, mas pode ficar aí com o restante da aula. Obrigado! Tenham uma ótima aula, um ótimo restante de aula. Na literatura, a gente tem alguns poemas, tá? E uma das narrativas muito importantes, que talvez se vocês desejarem, vocês podem até mesmo encontrar um pouco sobre, que seria a epopeia de Gilgamesh. Mas basicamente a arte mesopotâmica elas tinham sempre um ponto muito em comum, as civilizações. E é uma civilização de cerca de mais ou menos há 4.000 anos atrás, tá? É realmente muito antigo. Alguns, eu até tive um questionamento recente sobre, mas e as leis de Salomão? Então, elas não foram as primeiras? Não, elas não foram, tá? Dizem que sim, foi o principal conjunto de leis, o mais bem estruturado, mas não foi o primeiro, tá? Ele foi feito há mais ou menos 917 anos antes de Cristo, e o Código de Hammurabi foi feito mais ou menos em 1700, 1900, por aí, tá? Então o Código de Hammurabi ele é o primeiro código de leis feito pela humanidade. A arte egípcia, gente, eu tô voltando aqui porque eu esqueci de novo de falar um detalhe. Não é sobre a arte mesopotâmica, tá? É sobre o Egito. Eu esqueci de dizer
sobre a alquimia nesse vídeo. E eu gostaria de falar sobre ela agora. A alquimia teve muita influência não só na própria ciência do Egito, como também foi onde ela surgiu. E acontece que teve muita influência na arte e também no avanço das pesquisas, da conservação dos cadáveres e no avanço para poder desenvolver a sua fé, já que eles viviam uma teocracia e a fé era muito presente em tudo que eles faziam, na ciência não seria diferente, ok? E a forma como eles encontraram de explorar a ciência, obviamente eles iam ter que colocar a crença deles no meio, foi por meio da alquimia. Futuramente, a alquimia vai acabar se espalhando por diversas outras formas de fé, até mesmo no catolicismo, por exemplo, mas não vou me aprofundar nesse tema muito hoje. Vou fazer uma outra aula ou um outro vídeo sobre a alquimia, mas eu até mesmo falei no servidor. Quem assistiu a aula lá, parabéns, você escutou eu falando sobre alquimia, mas nesse vídeo eu não vou falar muito sobre, porque eu quero deixar um vídeo separado só para isso, porque é um tema muito legal. Aqui eu quero só passar por cima sobre as ideias do que realmente foi a arte e a influência dela nessas civilizações que a gente está conversando, ok? Gente, obrigado. Desculpa de novo por atrapalhar a aula de vocês. Eu gostaria de falar o Egito, né? Gostaria de falar um pouco do Egito. O Egito ele é uma teocracia, onde a fé e o Estado eles vão ter o mesmo poder. E aqui a gente vai ver que a sua arte ela é muito influenciada pela religião, tá bom? Os seus costumes também são muito influenciados. E o faraó, por exemplo, ele era considerado uma grande divindade, né? Na qual eles tinham contato com os demais deuses. E criaram essas crenças de vida após a morte e assim conseguiram muitos avanços científicos na preservação de cadáveres, tá? Pois eles acreditavam que quando eles partissem desse mundo material para o mundo imaterial, utilizariam os mesmos corpos enquanto eles eram humanos. Por isso havia essa preocupação em preservar o corpo do faraó. Sendo assim, eles acreditavam que no fim da vida não era mesmo realmente um fim. Normalmente, os faraós eles eram sepultados, né, nas suas pirâmides. Aqui a gente fala um pouco mais da parte da arquitetura, tá? Eles eram sepultados nas pirâmides e enterrados juntos aos seus escravos, companheiros e até vezes com os seus engenheiros e arquitetos que trabalhavam na pirâmide. Isso na intenção de que eles não queriam que como se fosse a receita, né, a forma como as pirâmides foram feitas e fosse revelado, que iriam guardar este segredo para eles. E eles conseguiram muito bem. Convenhamos que hoje a gente não faz a menor ideia de como eles fizeram as pirâmides, tá bom? O Egito ele não possui mobilidade social, o que significa que se você é escravo é porque seus familiares foram escravos e a classe social tinha cada um seu valor, mesmo que você fosse a mais baixa. E não havia como você melhorar essa classe, tá? Então, se você era escravo, você ia ser escravo pelo resto da sua vida dessa sociedade, tá bom? E eles acreditavam, né, que a vida era uma preparação para a morte. E isso daí a gente pode tem essa evidência na parte das pinturas, onde ele tem os seus deuses, né, antroposomorfos. E tendo como um exemplo, eu gostaria de até mesmo falar sobre o próprio Anubis, que era um deus que media os feitos bons dos ruins em vida e preparava o julgamento, tá bom? É, em Eles representavam muitas outras divindades, normalmente eram representadas pela lei da frontalidade, tá? Nessas pinturas, onde o tronco ele era virado para frente e as mãos, as pernas e a cabeça eram feitas de perfil. Eles tinham essa dificuldade na questão da perspectiva, mas isso não significa que a arte deles era menor ou melhor que outras. Talvez a gente poderia dizer até que era muito boa e realmente era uma forma de se expressar muito boa. E falando em expressão, gostaria de lembrar que as pinturas, toda essa parte artística deles, eles não tinham a menor intenção de se expressar. Era com puro intuito de datar e relatar
seja os feitos dos faraós, ou questões do dia a dia, ou até mesmo a parte das divindades, tá bom? Puramente religioso. Falando um pouco das esculturas, a gente poderia ter, por exemplo, as esfinges, onde eles acreditavam que de noite as esfinges tomavam vida e protegiam aquele lugar de espíritos ruins, tá? Vocês podem encontrar esculturas de faraós e de outras divindades também nesse, em certos lugares, tá bom? Se vocês forem pesquisar, eu vou estar deixando aí um exemplo na tela. Mas não há como falar de Egito sem falar dos hieróglifos. Os hieróglifos, eles são muito legais, que normalmente eles contavam as histórias dos faraós e os seus feitos. E nessa língua que era como se fosse desenhado. E tem até mesmo uma... Não era representado necessariamente por uma letra, mas pode ser representado também uma frase inteira, tá? Então, uma imagem pode representar uma frase completa e não necessariamente uma letra. Isso era muito legal. Convenhamos. Fora que deve ser muito difícil ter traduzido isso. E alguém conseguiu? Sim, um cientista francês chamado Jean-François François, eu não sei falar o nome desse cara, mas o Jean, ele conseguiu decifrar uma escultura de hieróglifo, tá bom? E eu vou estar deixando o link na descrição para quem quiser se aprofundar mais nesse tema. E de verdade, o cara era incrível, porque não é todo mundo que consegue. Não é todo dia que alguém fala assim, não, vou traduzir esse hieróglifo aqui e conseguir. É muito difícil. E é uma civilização muito antiga, tá? Viveram por volta de 6.000 e 3.000 antes de Cristo. Tá legal? Gente, vamos vir aqui um pouco para a arte ocidental, falar um pouco dos gregos, tá? Que viveram mais ou menos entre o século 9 e o século 3 antes de Cristo. A Grécia é onde nós tiramos diversas ideias, né, e formas de pensar, mas também fomos muito influenciados pela sua arte. Nós vamos ver mais sobre a arte grega no decorrer desse curso, mas por hora, vamos falar sobre como a Grécia, naquela época, usava a arte para representar suas crenças e o seu dia a dia, tá bom? A civilização da Grécia Antiga se destacou em disciplinas como filosofia, teatro, matemática e arquitetura. Em todas essas áreas foram criados novos sistemas na própria arquitetura, tá bom? Onde o termo ordem se refere ao estilo próprio de cada período, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque vamos falar primeiro da arquitetura. E um exemplo dessas ordens seria a ordem dórica, coríntia e jônica, tá bom? E era muito usado em templos, tá? Eles tinham sempre a busca da funcionalidade e da perfeição. Eles construíam, né? Tinham construções muito grandes, eram construções realmente enormes, onde era, se vocês forem pesquisar, é muito característico os seus pilares, tá bom? E nesses pilares tem a influência dessas ordens que eu citei anteriormente. E essas ordens se dão exatamente por esses nomes aqui, onde dórico significa o masculino, coríntio era mais retratado para quando algo como luxo ou nobre, algo rico, e jônico, o feminino. Dórico, os utilizados em templos masculinos, em templos para deuses masculinos, jônico em templos para dedicados às deusas, tá? O coríntio também tinha em templos, às vezes também em escolas, e eles se variavam, tá bom? Independente das arquiteturas, existiam essas variantes. Tá? Podiam ser tanto para em questão de templos ou até mesmo escolas filosóficas, por exemplo. E a arquitetura também foi muito influenciada pela parte da escultura. Como na escultura eles buscavam o que a gente chama de realismo, né, que era a busca pela perfeição, a busca pela representação real das coisas. E tem filosofias que se desenvolveram em torno disso, e eu vou estar deixando os links na descrição para quem quiser se aprofundar, tá bom? Na escultura existiam também pilares que eram feitas de esculturas, de pessoas, né? Por quê? Porque eles tinham muito esse foco no ser humano, eles tinham muito foco no corpo. Eles foram aqueles que desenvolveram a ginástica, né? As Olimpíadas, por exemplo. Então, eles tinham muito esse enfoque. E na parte da escultura, eles tinham muito aquela questão do padrão de beleza, não só na escultura, tá bom? Social também. E eles tinham essa valorização do belo, o que a gente vai chamar de idealismo, como o padrão de beleza estabelecido pela sociedade, e racionalismo, a valorização do belo, tá bom?
Falando de escultura, algumas, ou se vocês forem pesquisar no Google, vocês vão ver que a maioria é em preto e branco, mas não significa que elas realmente foram assim para sempre. Elas também tinham algumas, né? Tinham pinturas. E se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar estudos que encontraram pigmentos nessas esculturas. Então, a pintura na Grécia não eram só na parte, não eram como só feitos em cerâmicas ou tudo mais. Eles também eram, as esculturas eram pintadas, tá? E na parte das pinturas, onde ela se aplicava, além das esculturas, né, aqui como eu disse, na cerâmica, e eram normalmente utilizados para cerimônias religiosas, tá? Tinham sempre um intuito o que eles estavam fazendo, seja para representar alguma coisa ou para alguma intenção de, seja por alguma utilidade cotidiana ou até mesmo na sua fé, tá? Vamos um pouco falar sobre os romanos, que os romanos eles beberam de muitas fontes, né? Se vocês forem pesquisar sobre as suas esculturas, vocês vão encontrar esculturas romanas e vão acabar se confundindo. Mas na verdade isso acontece porque Roma teve, quando ela estava se expandindo, né? Acabou que ela olhou para a Grécia e falou assim: vamos pegar esse lugar pra gente. E então se apropriou de muita coisa. Pegou e foi influenciada. A sua arte completa e as suas crenças religiosas foram influenciadas pela Grécia. Tá? A Grécia influenciou na parte da escultura e da arquitetura. Tá? Teve outras influências também, mas na questão da arte, essas foram as mais presentes. E quanto à pintura, eles tiveram muita influência dos etruscos, que era um povo da Península Itálica. Eles tinham o costume, por exemplo, de pintar em afresco, coisa que que os romanos acabaram pegando para si. E parecido com os mesopotâmicos, eles também pintavam em uma ordem cronológica, tá? Então, basicamente, tinha uma história que estava sendo contada como se fosse uma história em quadrinhos, né, nas paredes. Eu vou estar deixando um exemplo aí na tela. Mais diferente dos etruscos, que eles pintavam bidimensionalmente, os romanos eles pegaram um pouco da influência grega e pintavam de forma tridimensional, buscando o realismo e a perfeição. Tá? Também tinha toda aquela questão de que eles gostavam de representar as suas próprias divindades e que muitos são deuses gregos, só que com nomes diferentes. Basicamente isso que eles fizeram. Mas na parte da arquitetura, eu acho que é onde os romanos eles mais acabam se destacando, tá? Que eles sempre tinham a intenção de se fazer algo sólido e eficaz. Então, vocês vão encontrar, por exemplo, os coliseus romanos são construções imensas de vários andares, e isso se dá por conta dos seus arcos de apoio e abóbadas, tá bom? O que significa que isso impedia com que desabasse ou se deteriorasse com o tempo, diferente dos romanos, dos gregos, que com o decorrer do tempo ficavam só os pilares, porque acabava cedendo. Os romanos, se vocês forem pesquisar as construções deles, as que estão em ruínas, né, porque faz muito tempo, né, começou entre o século 6 e o 6 antes de Cristo e 5 depois de Cristo. Então faz muito tempo. E se vocês forem encontrar, vocês vão perceber que só vão ter as entradas dos lugares, as janelas que eram utilizadas esses arcos de apoio. Porque o resto do estabelecimento todo ruiu, mas permaneceu em pé os lugares que tinham esses arcos. E foi muito influenciado a arquitetura dele pela Ordem Jônica e a Ordem Dórica, tá? E fora das outras questões que eram muito utilizados as suas esculturas nas suas próprias construções, onde eles faziam, né, esculpiam em baixo relevo, tá bom? Que era algo similar ao que os mesopotâmicos faziam, só que de forma mais realista, sem se preocupar tanto em ser bidimensional. Eles faziam com uma tridimensionalidade muito, muito boa. E a parte que também, né, de que eles foram muito influenciados pelos gregos. Teve um outro povo que teve influência romana, né, que foram os latinos, mas convenhamos que Roma teve influência de muitos outros além desses três que eu citei, né? Porque Roma foi um império enorme, foi gigante. E apesar de terem sido muito grandes e terem feito literalmente história,
eles acabaram ruindo com o decorrer do tempo. Mas eu acho que isso acontece, né? Com tudo, até mesmo com os maiores impérios, tudo tem um fim. Gente, essa foi a aula. Eu sei que pode não ter. Eu sei que teve. Enfim, gente, essa foi a aula. Eu sei que a gente falou sobre muita coisa, mas. Enfim, gente, essa foi a aula. Eu sei que a gente acabou falando sobre muita coisa, mas eu peço que, se vocês não entenderam alguma parte, que vocês fiquem de olho, tá? Nos links abaixo, que eu vou estar deixando para vocês conseguirem complementar o seu conhecimento. Se vocês quiserem me chamar no Discord para poder questionar alguma coisa, vocês podem também, tá bom? O link vai estar aí embaixo. Eu gostaria de agradecer vocês por todo o apoio que vocês têm dado aqui para mim até o atual instante, tá? Realmente eu estou me esforçando bastante para conseguir fazer essas coisas, tentando equilibrar trabalho e tudo mais. Eu espero que esteja sendo aulas satisfatórias e que vocês consigam assistir elas de forma dinâmica. Então a intenção é que essas aulas sejam curtas mesmo, tanto porque é um curso de introdução, quanto porque não é muito legal ficar assistindo algo de 1 hora para você conseguir entender só o básico. Então a minha ideia é passar o básico aqui de uma forma simples e que vocês consigam entender, apesar de que vão ter temas que não vão ser tão simples assim. Mas eu acho que faz parte, né, da construção do conhecimento. Mas enfim, pessoal, muito obrigado, tá? Eu desejo um ótimo dia, uma ótima noite e um abraço!